O Desencontros de Mundos na animação Pocahontas da Disney. Pesquisador João Gabriel Weimer Barbosa da Silva. Apresentação. Iniciada em outubro de 2015, esta pesquisa teve como objeto de estudo o filme Pocahontas, uma animação épica produzida pelos estúdios Disney no ano de 1995, baseada nos relatos históricos sobre o processo de colonização do estado da Virgínia. A animação apresenta o encontro entre os conquistadores ingleses e povos nativos da costa oeste do atual território estadunidense. É o único longa de animação da Disney baseado em acontecimentos históricos, e que, portanto, procura reconstituir a partir da linguagem cinematográfica um importante episódio da história dos Estados Unidos. Esse é um dos principais motivos que me levou a querer estudá-la nesta pesquisa do PIBIC. Enredo. A história narrada pelo longa se passa no início do século XVII e começa na Inglaterra, com os preparativos da viagem para colonizar o Novo Mundo. A cena inicial mostra uma tripulação formada exclusivamente por homens, que aguarda a chegada do Capitão Smith, considerado um herói entre os aventureiros por ter matado índios em outras partes do mundo. O navio é comandado por Smith, mas o dono da embarcação é o governador Ratcliffe, personagem que agrega todas as características típicas do vilão. Essa é uma representação do John Smith num filme da Disney. Essa é uma gravura do John Smith real do início do século XVII. E essa é a representação do governador Ratcliffe no filme Pocahontas. O encontro de Pocahontas e John Smith como um encontro de mundos. O navio de Smith Ratcliffe desembarca em Jamestown, terra já invadida e dominada pela coroa inglesa. E lá inicia a história do encontro de dois mundos. A partir da chegada dos europeus, e só a partir dela, o que já mostra o ponto de vista eurocêntrico escolhido pelo roteiro, inicia a história de Pocahontas e do povo Powhatan. Inicia-se também a história de um dos principais mitos fundadores da história dos Estados Unidos, a princesa índia que, ao se apaixonar pelo explorador inglês, tornou possível o nascimento de uma nação miscigenada e tolerante. Dentre tantas abordagens para se pensar a chegada dos europeus ao Novo Mundo, a narrativa construída pela Disney optou por entender este momento como um encontro de culturas distintas. Os conflitos e as diferenças existem e até foram explicitados, mas foram atenuados, já que no final o filme parece construir uma harmonia entre conquistadores e conquistados. Segundo Mark Ferro, filmes são fontes históricas que nos falam sobre a época de sua produção. Mas tratando de filmes com temáticas históricas, como diz Robert Rosenstone, podemos pensar que eles produzem um discurso sobre o passado. Seguindo essa lógica de análise de fontes, algumas perguntas guiaram a pesquisa. O que um filme como Pocahontas pode dizer sobre sua época de produção? Qual o discurso sobre o início do processo de colonização dos Estados Unidos o filme Pocahontas produziu? O filme apresenta o episódio histórico como um encontro harmônico ou dá ênfase para o conflito e extermínio dos povos originários? Como o filme representa o indígena americano, esta representação estava em sintonia com as discussões da década de 90? Pocahontas, a princesa da Disney. Agora eu vou fazer uma breve comparação sobre a Pocahontas histórica e a Pocahontas personagem da Disney. A Pocahontas histórica, o que nós sabemos dela é que ela era uma das filhas do chefe Powhatan, de Tidewater. Ela conheceu John Smith com 11 anos, e ele tinha 28, e que em 1615 ela se casou com o colonizador John Rolfe, com quem teve um filho. Morreu de varíola no navio quando voltava à América. E a Pocahontas da Disney, ela tem as características de ser uma jovem de 18 anos, com aparência física que segue um padrão de beleza que mistura elementos europeus, asiáticos e Powhatan. Segue o modelo de mulher submissa que arrisca sua vida para seguir o amor e constantemente é mostrado junto de animais como se fosse igual a eles ou estivesse no mesmo nível de selvageria que eles. À esquerda podemos ver uma representação da Pocahontas no início do século XVII e à direita a Pocahontas da Disney. As considerações finais. A pesquisa me permitiu perceber que a história de Pocahontas narrada pela Disney usa de relatos de época para transformar a personagem histórica em uma princesa heroína que contribuiu para a concretização do projeto colonizador. O filme apresenta generalizações a respeito dos povos originários, desrespeitando as diferenças culturais existentes entre as diversas etnias. Mostra índios como se todos os povos fossem iguais e ignora as especificidades da etnia Powhatan. O
O filme da Disney opta por reproduzir na animação um discurso do encontro de culturas, e não chama atenção para o etnocídio que a conquista inglesa produziu. Mesmo em cenas de conflito, o filme equaliza as forças como se os dois lados tivessem o mesmo poder bélico.